Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 48 da prova de matemática do ITA, primeira fase 2020-2021. Seja uma matriz real quadrada de ordem 2, tal que a matriz A multiplicada pela matriz formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, resulta na matriz também 2 por 2, formada pelos elementos 1x, y0. E a matriz A multiplicada pela matriz 2 por 2, cujos elementos são 2, 3, 4, 5, resulta também numa matriz 2 por 2, com os elementos x, 3, y mais 1 e 1. Lembrando que x é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, y mais 1 é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então o traço da matriz A é igual a alternativa A, 0, alternativa B, 1, C, 2, alternativa D, 3 e alternativa E, 4. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Duas situações importantes para a gente mencionar antes de iniciar a solução para essa questão. Foram mencionadas aqui as variáveis x e y. Então, não foi colocado aí no texto, não foi mencionado no texto o que é o x e o que é o y. Então vamos considerar que x e y sejam números reais. Vamos pensar agora na matriz A, sendo uma matriz constituída pelos elementos A, B, C e D. Com A, B, C e D também números reais. Obviamente aqui também, como é a mesma matriz A, B, C, D. Muito bem. A observação que eu gostaria de propor é a seguinte. A matriz A, que a gente vai descobrir aqui, apenas o traço dessa matriz, vou separar, inclusive, para a gente calcular o traço da matriz A, que é definido como sendo a soma dos elementos da diagonal principal. Então, basta a gente calcular A mais D. Então eu não preciso calcular o B de bola, não preciso calcular o C de casa, não preciso calcular o X, não preciso calcular o Y. Só preciso do A e do D, já que o traço é a soma dos dois elementos que a gente tem da diagonal principal. Muito bem, essa matriz A foi mencionada na questão que ela é 2 por 2. A matriz formada pelos elementos 1, 2, 3, 4 também é 2 por 2. Por isso que o resultado é uma matriz 2 por 2. A ideia é bem simples. Existe o produto porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado será sempre uma matriz 2 por 2. Ou seja, o que resulta aqui e aqui é a matriz resultante desse produto. Essa ideia vai ser a mesma daqui. Só que a gente precisa só do valor de A e de D. Então, nós temos uma primeira relação que, para multiplicar essa matriz A vezes essa matriz, a gente faz por partes os seus elementos. Então, por exemplo, aqui nós temos o elemento 1, que está na primeira linha, primeira coluna. Ele é resultante do produto da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. E aí nós vamos montar a seguinte equação. A vezes 1, A mais B vezes 3, 3B, igual a 1. Se a gente fizer para esse elemento x, não vai importar, porque nós não precisamos do elemento x. Aí a gente vai multiplicar primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha com segunda coluna, A vezes 2, 2A mais 4B igual a x. Como eu não quero x, eu não vou preocupar com essa equação. Vamos pegar uma outra relação de A com B, lá naquele produto. E aí a gente vai buscar este elemento aqui, que é o número 3, está na primeira linha, segunda coluna. Pegaremos aqui a primeira linha. Pegaremos aqui a primeira linha. Multiplicaremos pela segunda coluna, já que esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar 3A mais 5B. Então a gente vai montar um sistema
organizado com essa equação e a equação que a gente vai obter aqui. 3 vezes A mais 5 vezes B, o resultado é 3. Muito bem. Professor, eu posso continuar aí fazendo as outras multiplicações? Sim, mas não tem necessidade. Aqui a gente já consegue achar os valores de A e B. Falta então apenas o de D, porque aqui a gente consegue o de A. Falta D. A gente vai buscar também as relações com C e D para esse produto e para aquele. Então veja só, se eu tenho esse elemento que é 0, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então eu vou pegar o produto da segunda linha pela segunda coluna, pela segunda coluna da matriz formada por esses elementos. Então, está aqui 2 e 4. Então fica C vezes 2, 2 vezes C, mais 4 vezes D. Peguei então a segunda linha, segunda coluna. O resultado é 0. Nós temos que buscar a outra equação para montar o sistema da mesma forma que fizemos com esse. E a gente vai buscar no produto com esse elemento 1, segunda linha, segunda coluna. A mesma ideia. Segunda linha, segunda coluna. E aí ficaremos com C vezes 3, 3C, mais 5 vezes D, resulta em 1. Os demais nós não precisamos. Notem que agora eu consigo achar A, B, C e D. Na verdade, voltando atrás, cada produto matricial, cujas essas matrizes são quadradas de ordem 2, aqui a gente contém 4 equações. 4 equações e aqui mais 4 equações, que produto de matriz 2 por 2. São 8 equações que a gente tem. E quantas incógnitas? 4 aqui, mais xy mais 2, 6. Então nós teremos 8 equações e 6 variáveis, 6 incógnitas. A gente vai conseguir resolver todas elas. Mas a gente só precisa de A e D. Muito bem, vamos começar nesse sistema. Para encontrar o valor de A, basta a gente tentar usar o método da adição, somando aqui de forma que o B será cancelado. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então basta multiplicar essa primeira equação por 5 e a segunda, para ficar menos 15, vou multiplicar por menos 3. Essa será a ideia. Cancelo o B e encontro o valor de A. Pois bem, 5 vezes A, 5A, 5 vezes 3B, 15B, 5 vezes 1, 5. A segunda equação, menos 3 vezes 3A, menos 9A, menos 3 vezes 5, menos 15 vezes B, menos 3 vezes 3, menos 9. E agora a gente pode somar essas duas equações. Vamos cancelar aqui 15B com menos 15B, ficaremos com menos 4A, e aqui vai dar 5 menos 9 menos 4, multiplico por menos 1, né? Vamos multiplicar toda a equação por menos 1, teremos 4A igual a 4, portanto, A igual a 4 dividido por 4, o A igual a 1. Então, já encontramos o valor de A. Se eu substituir no lugar do A, ou na primeira equação ou na segunda, a gente vai encontrar o valor de B. E aí deixo a cargo de vocês calcular o valor de B, já que eu preciso só do A. Muito bem, vamos para o segundo sistema. Como eu quero agora o valor de D, vamos tentar cancelar o C. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Poderia até dividir essa equação por 2. Poderíamos direto multiplicar por 1,5 para chegar aqui em 3C, e aqui multiplica por menos 1, fica menos 3C. Poderíamos aqui, voltando à ideia, poderíamos multiplicar aqui por menos 5 e aqui por mais 3. Então essas opções tanto faz, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então vamos multiplicar, por exemplo, aqui por 3, porque aí eu fico com 6C. Já que eu multiplico por menos 2, porque fica menos 6C. E aí a gente cancela o C. Muito bem, então ficaremos com 6 vezes C, mais 3 vezes 4D, 12 vezes D, 0 vezes 3, 0.
Multiplicando agora a segunda por menos 2. Menos 6 vezes C, menos 2 vezes 5, menos 10 vezes D, menos 2 vezes 1, menos 2. Agora podemos somar essas duas equações. Mais 6C com menos 6C, posso cancelar. E aí vai ficar 12D menos 10D, 2D, 0 menos 2 dá menos 2, portanto, D igual a menos 2 dividido por 2, já que o 2 aqui está multiplicando, D menos 2 dividido por 2, menos 1. Esse é o valor de D. E a gente finaliza o traço da matriz. Portanto, o traço dessa matriz A será a soma dos elementos da diagonal principal, o A sendo 1 e o D menos 1. O traço da matriz A é 0. 1 menos 1 é 0. Finalizamos, portanto, essa questão número 48. Olhando para as nossas alternativas, marcaremos a alternativa A. Traço da matriz A é igual a 0. Ok? Espero então ter contribuído com essa aula, com essa correção da questão 48. No nosso próximo encontro vamos resolver a questão 49. Forte abraço a todos.